Um milionário está celebrando o dia mais feliz de sua vida, seu casamento. Mas, justamente quando está prestes a brindar ao futuro, ele a vê. Sua ex-esposa grávida, limpando mesas em um canto, lutando para se manter de pé, com os olhos cheios de dor. Seu coração para. Por que ela está aqui? E, mais importante, quem é o pai do filho dela? À medida que segredos se desvendam e emoções se acendem, ele é forçado a enfrentar a verdade que tentou enterrar. Será que cometeu o maior erro de sua vida ao deixá-la ir? E será que ela algum dia voltará a confiar nele? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. E se gostar desta história, não se esqueça de se inscrever. O grande salão de baile do Hotel Westwood brilhava como uma caixa de joias viva. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada e acolhedora sobre os pisos de mármore, criando uma atmosfera de puro luxo. Alex Westwood estava imponente em seu smoking preto, uma taça de champanhe na mão perfeitamente cuidada. Ao seu lado, Samantha Hale exibia um sorriso de elegância ensaiada em seu vestido de grife. Ao casal feliz, vozes ecoaram enquanto as taças tilintavam. Alex sorriu automaticamente, desempenhando seu papel nesta noite perfeitamente orquestrada. A mão de Samantha repousava possessivamente em seu braço, enquanto ela ria de algo que um dos convidados disse. Seus olhos vagaram pelo salão, observando os rostos da elite de Boston que se reuniram para celebrar seu noivado. Foi então que ele a viu. Clara. Ela vestia o simples uniforme preto da equipe de buffet, com o cabelo castanho-mel preso em um coque impecável. Mas o que fez sua respiração falhar não foi apenas sua presença inesperada. Foi a curva inconfundível de sua barriga sob o avental. A mão de Alex apertou a taça de champanhe. Clara se movia cuidadosamente entre as mesas, equilibrando uma bandeja pesada de bebidas. Seu rosto mostrava o cansaço de horas em pé, e algo em seu peito doía ao vê-la reduzida a servir as mesmas pessoas que um dia foram seus iguais sociais. O mundo pareceu desacelerar quando o sapato de Clara prendeu na barra da calça. Ela tropeçou, tentando desesperadamente se equilibrar. A bandeja inclinou e uma taça de champanhe deslizou, quebrando-se no chão com um estrondo que cortou o burburinho alegre da festa. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para a origem do distúrbio. Ah, pelo amor de Deus! A voz de Samantha pingava desdém enquanto ela se dirigia a Clara, seus saltos estalando contra o mármore. Você é sequer capaz de fazer seu trabalho direito? O rosto de Clara ficou vermelho enquanto ela se ajoelhava para recolher os cacos de vidro. Desculpe, senhora. Isso não vai acontecer de novo. Alex permaneceu imóvel, sua mente a mil. A última vez que Alex tinha visto Clara foi no escritório do advogado de divórcio, 18 meses atrás. E agora, lá estava ela, grávida e trabalhando como garçonete na festa de noivado dele. Perguntas martelavam em sua mente. Como as coisas tinham chegado a esse ponto para ela? Quem era o pai do bebê? Antes que pudesse processar esses pensamentos, a voz de Samantha cortou o ar novamente, afiada como uma faca. Talvez você devesse procurar um trabalho mais adequado à sua condição. Algo se quebrou dentro de Alex. Ele atravessou o salão com passos largos, colocando-se entre sua noiva e sua ex-esposa. Já chega, disse ele, sua voz carregando uma firmeza que até ele mesmo não esperava. Os convidados assistiam em silêncio, chocados. O rosto impecavelmente maquiado de Samantha se contorceu de raiva. Mas Alex mal percebeu, sua atenção estava toda em Clara, que se levantava devagar. Seus olhares se cruzaram, e o impacto quase o deixou sem ar. Naqueles olhos castanhos familiares, ele viu confusão,
cautela e uma tristeza profunda que apertou seu coração. Todas as barreiras cuidadosamente construídas em torno do passado deles desmoronaram naquele instante. Ali, preso entre seu passado e seu suposto futuro, Alex sentiu o chão se mover sob seus pés. Nada em sua vida perfeitamente planejada parecia mais certo. A celebração retomou seu ritmo, mas Alex se sentia estranhamente desconectado de tudo. A orquestra tocava uma valsa, suas cordas tecendo uma melodia que soava oca e distante em seus ouvidos. Casais rodopiavam pelo salão de dança polido em círculos elegantes, um turbilhão de tecidos caros e joias reluzentes. Os dedos perfeitamente manicurados de Samantha cravavam-se em seu braço, enquanto ela ria de uma piada de outro convidado, o som frágil e forçado. Mas Alex mal ouvia a conversa. Seus olhos continuavam a encontrar o caminho de volta para Clara, atraídos por ela como uma bússola para o norte verdadeiro. Um jovem garçom, vestindo um colete preto impecável, aproximou-se de Clara, falando em tons baixos, enquanto gesticulava em direção à entrada de serviço. Ela assentiu, os ombros tensos sob o uniforme preto simples, e começou a se dirigir para a saída. Cada passo a afastava mais do calor e da luz do salão de festas, mais longe dele, e algo dentro do peito dele apertava dolorosamente a cada metro de distância que ela colocava entre eles. Querido, a voz de Samantha cortou seus pensamentos como uma faca através da seda. O senhor Peterson estava perguntando sobre a fusão. Seu tom carregava um aviso que ele escolheu ignorar. Mas Alex não conseguia se concentrar em conversas de negócios. Não conseguia se importar com preços de ações e margens de lucro. Ele observou enquanto Clara desaparecia pela porta de serviço, e algo dentro dele se recusava a deixá-la escapar novamente. Com licença, murmurou, removendo gentilmente, mas com firmeza, a mão de Samantha de seu braço. Preciso de um pouco de ar. Ele ignorou o suspiro agudo dela e os murmúrios de desaprovação que seguiram sua saída abrupta. O ar da noite o atingiu como uma força física ao atravessar as portas principais do hotel. A chuva caía do céu escuro em torrentes pesadas, tamborilando incessantemente na calçada. Através da cortina de água, ele avistou Clara. Ela mantinha seu fino casaco preto apertado contra o corpo esguio, com um braço protetor em torno da barriga, enquanto apressava-se pela calçada molhada, seus sapatos espirrando nas poças. Alex saiu para a chuva sem hesitar, sem se importar com a água que imediatamente começou a encharcar seu caro smoking, tornando a lã fina, pesada e escura. Clara, ele chamou, sua voz sobrepondo-se ao som da chuva, urgente e carregada de emoção. Ela parou de repente, mas não se virou. A água escorria pelas suas costas em filetes, colando o uniforme ao corpo. Alex deu alguns passos mais perto, suficiente para ver seus ombros tremendo, de frio ou emoção, ele não sabia. O espaço entre eles parecia carregado de palavras não ditas e memórias enterradas. Você não deveria estar trabalhando assim, especialmente nesse estado. Sua voz saiu suave, sem vestígios do empresário incisivo. Naquele momento, de pé na chuva, ele não era o CEO de sucesso ou o noivo de Samantha. Era apenas Alex, o homem que um dia prometeu amar Clara para sempre. O homem que ainda a amava, embora não tivesse mais esse direito. Lentamente, ela se virou para encará-lo. Seu rosto estava pálido sob o brilho dourado dos postes de luz, as gotas de chuva se misturando com o que poderiam ser lágrimas em suas bochechas. Seus olhos, quando encontraram os dele, continham um universo de dor e saudade que lhe tirou o fôlego. Não faça isso, Alex. Sua voz tremia ao falar, mal acima de um sussurro, frágil como a asa de uma borboleta. Não esta noite.
As palavras carregavam o peso de sua história compartilhada, de tudo o que haviam perdido. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela se virou e apressou-se para longe, sua figura tornando-se cada vez mais indistinta através das cortinas de chuva, até desaparecer completamente na escuridão. Alex ficou parado no mesmo lugar, a chuva escorrendo por seu rosto, seu smoking, outrora impecável, agora completamente encharcado e arruinado. Seu coração batia forte contra as costelas, enquanto um terrível sentimento de perda o invadia, mais devastador do que a tempestade ao seu redor. Porque parecia que ele a havia perdido novamente. A pergunta ecoava em sua mente, misturando-se ao som da chuva e à música distante do salão de festas, um doloroso lembrete de tudo que havia escapado por entre seus dedos. Horas depois, as luzes da cidade cintilavam através das janelas do chão, ao teto da cobertura de Alex, mas ele permanecia na escuridão, sua mente revivendo os eventos da noite. Seu caro terno, ainda úmido da chuva, grudava desconfortavelmente em sua pele, a lã italiana pesando sobre seus ombros. O anel de noivado de platina em seu dedo parecia um peso de chumbo, tornando-se mais pesado a cada instante, um lembrete constante de promessas que ele já não tinha certeza se queria manter. O som agudo dos saltos no mármore anunciou a chegada de Samantha antes que as luzes se acendessem de repente, fazendo-o semicerrar os olhos diante do brilho intenso. Ela estava na porta, o vestido de grife ligeiramente desalinhado, o rímel borrado nos cantos dos olhos. Seu rosto estava contorcido de fúria, os lábios perfeitamente pintados comprimidos em uma linha fina. "Você me envergonhou esta noite", ela sibilou, a voz tremendo de raiva mal contida. As mãos dela estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. "O que foi aquilo, Alex? Defender sua ex-esposa na frente de todos os nossos convidados? Você tem ideia do que as pessoas estão dizendo?" Alex permaneceu em silêncio, olhando para a cidade abaixo, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro impecável. Sua mente vagava até Clara. A maneira como o uniforme pendia frouxo em seu corpo, como os sapatos estavam gastos nas bordas, o cansaço profundo que parecia emanar de cada movimento dela. Ele ainda podia vê-la de pé na chuva, uma mão protegendo a barriga inchada, os ombros encolhidos contra o frio. Por que ela está passando por isso? As palavras escaparam quase inconscientemente, mal acima de um sussurro, carregadas de culpa e confusão. A risada de Samantha foi afiada e cruel, cortando a tensão como uma faca. "Ela não é sua responsabilidade. Você se divorciou dela. Ela não significa nada para você agora." Ela se aproximou, as mãos perfeitamente cuidadas, segurando o encosto da cadeira dele, a pulseira de diamantes refletindo a luz. "Ou você esqueceu disso? Esqueceu como ela se afastou de tudo que você ofereceu?" Mais tarde naquela noite, depois que Samantha saiu furiosa para esfriar a cabeça, batendo a porta com força suficiente para estremecer os quadros nas paredes, Alex sentou-se à sua mesa de mogno, um copo de cristal com uísque intocado ao lado. A gaveta à sua frente guardava uma pequena caixa que ele não abria há anos, sua superfície de veludo coberta de poeira pelo descaso. Dentro, fotografias se espalhavam, momentos congelados no tempo. Clara sorrindo na formatura da faculdade, o cabelo ligeiramente torto. O primeiro Natal juntos em seu pequeno apartamento, decorando uma árvore mirrada que mal puderam comprar. Os olhos dela em cada foto brilhavam com um amor tão puro que fazia o peito dele doer de arrependimento. Onde tudo deu errado, quando ele parou de ver aquele amor, quando começou a tratar o casamento como apenas mais uma transação comercial a ser gerida. Sua mão tremia levemente enquanto ele pegava o telefone,
a aliança refletindo a luz fraca do abajur sobre a mesa. Ele discou rapidamente para sua assistente, sem se importar com a hora avançada, já bem depois da meia-noite. Descubra tudo sobre a Clara, disse sem rodeios, a voz áspera de emoção. Onde ela mora? Onde trabalha? Ele fez uma pausa, a garganta apertando ao tentar falar as próximas palavras. E ... Engoliu em seco, apertando o telefone com mais força. Descubra quem é o pai do filho dela. O sol da manhã entrava pelas cortinas gastas, lançando sombras fracas pelo minúsculo apartamento de Clara. Ela abriu os olhos devagar, o corpo protestando a cada movimento enquanto se levantava da cama estreita. O espaço era tão pequeno que ela podia ver tudo de onde estava. A minúscula cozinha, a porta do banheiro e o berço de segunda mão que montara com cuidado no canto. Uma dor aguda percorreu suas costas ao se levantar, fazendo-a estremecer. Com 7 meses de gravidez, cada movimento se tornava uma negociação cuidadosa entre necessidade e desconforto. Ela pressionou a mão contra a lombar, tentando aliviar a dor constante causada pelas horas, carregando bandejas pesadas e ficando em pé. O telefone vibrou na mesinha de cabeceira instável, a tela iluminando-se com uma mensagem que fez seu coração afundar. O nome do senhorio aparecia acima da mensagem seca. Aluguel vencido. Sem mais prorrogações. Clara afundou na beira da cama, uma mão automaticamente repousando sobre a barriga inchada. O bebê deu um leve chute contra sua palma, como se percebesse sua aflição. Vamos ficar bem, sussurrou, tentando transmitir confiança na voz, apesar da preocupação que corroía seu interior. De alguma forma, vamos resolver isso. Do outro lado da cidade, em seu elegante escritório de canto, Alex estava sentado atrás de sua imponente mesa, enquanto sua assistente lhe entregava uma pasta de papel manilha. Seus dedos tremiam levemente ao abri-la, os olhos percorrendo o conteúdo com crescente preocupação. O relatório era detalhado, como ele esperava. Clara nunca se casara novamente após o divórcio. Em vez disso, trabalhou em uma série de empregos no setor de serviços: garçonete, faxineira, vendedora, mal conseguindo o suficiente para sobreviver. Seus registros médicos mostravam consultas pré-natais regulares em uma clínica gratuita, mas não havia pai listado em nenhum dos formulários. As informações mais recentes mostravam que ela trabalhava em vários empregos: turnos matinais em um café, trabalho de catering à noite e horas de fim de semana em um supermercado local. Seu endereço atual era em um dos bairros mais pobres da cidade, em um prédio que havia recebido várias violações de código. A mandíbula de Alex se contraiu enquanto ele lia os detalhes financeiros. Isso não fazia sentido. O acordo de divórcio tinha sido generoso. Ele havia garantido isso. Deveria haver dinheiro mais do que suficiente para que ela vivesse confortavelmente, mesmo sem trabalhar. Então, por que ela estava vivendo assim? Por que estava lutando para pagar as contas quando ele a havia deixado com bens consideráveis? Ele fechou a pasta com mais força do que o necessário, sua mente a mil. Havia algo que ele não estava entendendo. Alguma explicação para o fato de sua ex-esposa estar se matando de trabalhar enquanto grávida, vivendo em condições que lhe causavam repulsa. Olhando pela janela de seu escritório para a vasta cidade abaixo, Alex sabia que havia apenas uma maneira de obter respostas. Ele precisava ver Clara novamente, cara a cara. Chega de observar à distância, chega de relatórios e investigações. Era hora de entender o que realmente aconteceu após o divórcio e por que a mulher que ele prometera proteger estava agora mal sobrevivendo. A correria da manhã havia diminuído no Cornerstone Café, deixando no ar o aroma persistente de café e doces recém-assados. Clara se movia entre as mesas com eficiência treinada,
seus movimentos mais lentos do que o habitual, enquanto equilibrava a barriga crescente. A dor familiar na parte inferior das costas havia se intensificado, mas ela ignorava o desconforto. Com o aluguel vencendo e sem economias para recorrer, não podia se dar ao luxo de pegar leve. Seus tênis gastos rangiam contra o chão enquanto ela fazia suas rondas. Cada passo, um lembrete de quão longe havia caído de sua vida anterior. Ela borrifou solução de limpeza em uma mesa recém-desocupada, limpando marcas de café e migalhas espalhadas. A tarefa monótona ajudava a manter sua mente longe das preocupações crescentes. A pilha de contas não pagas, a consulta médica que não podia pagar, o cansaço constante que parecia se infiltrar em seus ossos. Seu uniforme, agora um pouco apertado na cintura, ainda cheirava ao café derramado naquela manhã. Uma lembrança do cliente que reclamou da espera. O sino da porta tilintou, sinalizando um novo cliente. Clara levantou o olhar automaticamente, o sorriso de boas-vindas congelando em seu rosto. Ali, emoldurado na porta, estava Alex. Ele vestia um terno cinza carvão, que provavelmente custava mais do que seu aluguel mensal. Sua presença destoando no modesto café. A luz da manhã refletia em seu relógio prateado, o mesmo que ela lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Seu coração disparou enquanto ele caminhava em sua direção, os sapatos caros ecoando no chão de linóleo desgastado. Ela apertou mais o pano de limpeza, tentando controlar o tremor das mãos. O cheiro do perfume familiar dele chegou antes que ele próprio, trazendo uma enxurrada de memórias indesejadas. Piedade, Alex. Sua voz ficou mais forte, mais determinada. Não quero nada de você. Ela se virou e foi embora. Seus passos rápidos, apesar da condição. Alex observou sua figura se afastar, o coração batendo forte no peito. A revelação de sua iminente paternidade lutava contra a dor da rejeição dela, mas sua decisão já estava tomada. Se ela não aceitasse sua ajuda de bom grado, ele encontraria outra maneira. Enquanto isso, as paredes brancas e impecáveis do spa de luxo pareciam zombar de Samantha enquanto ela se reclinava em sua cadeira confortável, os dedos perfeitamente manicurados deslizando pelo celular. A música suave ao fundo, uma mistura de sinos de vento e ondas do mar, não conseguia acalmar seus nervos. Uma massagista acabara de desfazer os nós em seus ombros, mas uma nova tensão já se instalava, pesando sobre suas costas. Seu sorriso, brilhante e confiante há poucos instantes, foi desaparecendo lentamente ao ver a última manchete. Bilionário Alex Westwood, visto com a ex-esposa Clara Bennett. Nova oferta de emprego levanta especulações. O que ele está tramando? A foto mostrava os dois saindo juntos do prédio do escritório dele. E pior ainda, ele sorria para Clara de um jeito que raramente sorria para Samantha ultimamente. A raiva percorreu suas veias, quente e violenta. Com um grito que assustou as frequentadoras do spa e fez várias mulheres se levantarem apressadas de suas cadeiras, ela arremessou o celular do outro lado da sala. O aparelho bateu na parede com um estalo satisfatório, pedaços da capa se espalhando pelo chão polido como confetes em um funeral. Senhora Hale, uma funcionária preocupada se aproximou cautelosamente, torcendo as mãos. Está tudo bem? Posso trazer água ou chá? Saia! Samantha disparou, a voz tão cortante que a jovem se encolheu e se afastou rapidamente, quase tropeçando nos próprios pés na pressa de sair. Horas depois, enquanto a noite caía sobre a cidade em tons de roxo e dourado, Samantha entrou furiosa na cobertura que dividia com Alex. O sol poente projetava longas sombras sobre os móveis caros, destacando o vazio do lar supostamente perfeito, e ela o encontrou em seu lugar habitual, junto ao bar,
despejando um líquido âmbar em um copo de cristal com precisão. Você está passando tempo demais com ela. A voz de Samantha cortou o silêncio como uma faca, ecoando no chão de mármore. Alex mal levantou os olhos do copo, os cubos de gelo tilintando suavemente contra o vidro em um ritmo que irritava seus nervos. Ela é a mãe do meu filho. Você nem sabe se é seu. Samantha retrucou, o cabelo perfeitamente arrumado, começando a se soltar enquanto gesticulava de forma exagerada, mechas caindo ao redor do rosto. Seu anel de noivado refletia a luz, lançando brilhos pela parede que pareciam zombar de seu crescente desespero. Alex finalmente levantou o olhar, seus olhos frios e duros como aço, o maxilar travado de uma maneira teimosa que ela aprendera a temer. Eu sei. Essas duas palavras simples atingiram Samantha como um golpe físico, tirando-lhe o fôlego. Ela cambaleou levemente, apoiando-se na poltrona de couro. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos, abafando o ruído distante da cidade que entrava pelas janelas do chão ao teto e o suave zumbido do ar-condicionado. Endireitando-se, Samantha ergueu os ombros, reunindo todo o orgulho que possuía. Sua voz tremeu levemente, apesar de seus esforços para mantê-la firme, traindo o medo que lhe apertava o peito. Então você tem uma escolha a fazer, Alex. Ou deixa o passado para trás, ou me deixa. O silêncio que se seguiu ao seu ultimato parecia se estender para sempre, pesado e sufocante. Alex permaneceu perfeitamente imóvel, seu copo esquecido no balcão do bar, a condensação formando gotas no cristal. Ele não respondeu imediatamente, e aquele silêncio a aterrorizou mais do que qualquer palavra poderia ter feito, porque, pela primeira vez desde que estavam juntos, ela sabia com uma certeza devastadora que estava perdendo-o. A cidade se estendia diante de Alex como um manto cintilante de estrelas, cada luz representando uma vida, uma história, um futuro. Seu próprio reflexo o encarava das janelas do chão, ao teto de sua cobertura, seus traços geralmente afiados suavizados pela escuridão. O uísque intocado na mesa próxima captava o brilho da cidade, o líquido âmbar, reluzindo com possibilidades e arrependimento. Seus pensamentos vagaram para Clara, para seus olhos cansados, sua barriga crescendo, a maneira como ela o olhara com tanta mágoa e determinação. A lembrança dela, trabalhando como garçonete, lutando para sobreviver enquanto carregava seu filho, torcia algo profundo em seu peito. O suave som de pés descalços contra o mármore interrompeu seus pensamentos. O perfume de Samantha, caro e familiar, o envolveu enquanto ela passava os braços sobre seus ombros por trás. Seu robe de seda sussurrou contra sua camisa enquanto ela se aproximava mais. "Venha para a cama", ela sussurrou, sua voz doce como mel e convidativa. Alex permaneceu imóvel, seu olhar fixo na cidade abaixo. O peso do que precisava dizer pressionava pesadamente sobre seus ombros. "Precisamos conversar." Ele sentiu o corpo de Samantha se tensionar contra suas costas, seus braços lentamente se retirando. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. Se isso é sobre ela... A voz de Samantha tinha um tom de advertência. "É." Alex se virou para encará-la, sua expressão resoluta. "Samantha, eu não posso simplesmente ignorar o fato de que tenho um filho a caminho." Uma risada áspera escapou dos lábios de Samantha, o som frágil e cortante como vidro quebrando. Seu rosto perfeitamente maquiado se contorceu de desdém. "Uma criança que você nem sabia que existia até a semana passada, e agora, de repente, você se importa." "Sim." Alex respondeu sem hesitar. A simplicidade de sua resposta ecoou pela sala espaçosa. Samantha deu um passo para trás, seus olhos vasculhando o rosto dele,
Sua fachada composta se quebrou levemente, revelando o medo por trás. Você ainda está apaixonado por ela, não está? A pergunta pairou no ar entre eles. Alex permaneceu em silêncio, sua falta de resposta mais condenatória do que qualquer palavra poderia ser. As luzes da cidade continuavam sua dança silenciosa atrás dele, lançando sombras móveis pelo chão. O rosto de Samantha se contorceu de raiva. Suas mãos tremiam enquanto arrancava o anel de noivado de diamante do dedo. A joia cara brilhou ao voar pelo ar, atingindo o peito de Alex antes de cair no chão. Aproveite sua nova família, Alex. Ela cuspiu, a voz carregada de veneno. Seus saltos ecoaram agudamente contra o mármore enquanto ela saía furiosa, o som reverberando pela cobertura como tiros. O casamento estava oficialmente acabado. Joelhos, tomando cuidado com a barriga inchada. As lágrimas ardiam por trás dos olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair. Era isso que ela queria, não era? Que ele a deixasse em paz? Passara meses erguendo muros ao redor do coração, dizendo a si mesma que estava melhor sem ele. Então, por que parecia que alguém havia apertado seu coração até doer para respirar? O bebê deu um chute, como se percebesse sua angústia. Clara colocou a mão suavemente sobre a barriga, tentando acalmar a si mesma e ao filho. Está tudo bem, ela sussurrou, embora sua voz estivesse trêmula. Estamos bem. As horas se arrastaram. Clara tentou se distrair com tarefas domésticas, mas as palavras de Alex continuavam ecoando em sua mente. O anel que ele ofereceu, tão diferente do chamativo que ela usara antes, parecia gravado em sua memória. Seu telefone tocou no final da tarde, tirando-a de seus pensamentos. O nome do senhorio apareceu na tela, fazendo seu estômago afundar antes mesmo de atender. Senhorita Bennet. A voz dele soou pelo alto-falante, apologética, mas firme. Sinto muito, mas se você não puder pagar até o final da semana, terá que sair. A garganta de Clara apertou. Senhor Rodrigues, por favor, eu só preciso de um pouco mais de tempo. Já lhe dei 3 prorrogações. Não posso fazer mais nada. A ligação terminou, deixando Clara em um silêncio sufocante. Ela olhou ao redor de seu pequeno apartamento, para os móveis de segunda mão, as cortinas cuidadosamente remendadas, a pequena pilha de roupas de bebê que vinha juntando de brechós. Estava sem opções. Naquela noite, deitada na cama, ela encarou a tela do celular. O número de Alex parecia brilhar de forma zombeteira na escuridão. Ela havia jurado que não precisaria da ajuda dele, prometido a si mesma que conseguiria sozinha. Mas, ao repousar a mão sobre a barriga crescente, sabia que não se tratava mais apenas dela. Pelo bem do filho, talvez não tivesse escolha. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada, tremendo levemente enquanto as lembranças do casamento, tanto as boas quanto as ruins, passavam por sua mente. O calor do sorriso dele no primeiro encontro, a frieza nos olhos dele durante a última briga, o rosto dele naquela manhã, cru de honestidade enquanto se ajoelhava diante dela. Alex quase deixou o telefone cair quando o nome de Clara apareceu na tela. Seu coração disparou ao atender, tentando manter a voz firme. Suas palmas estavam subitamente úmidas contra o aparelho elegante. Clara, preciso de um empréstimo, disse ela rigidamente, a voz carregada de relutância. Só o suficiente para cobrir o aluguel. Não pediria se tivesse outra opção. Ele fechou os olhos, sentindo um alívio por ela ter procurado por ele, mesmo que fosse apenas por dinheiro. O apartamento parecia silencioso demais, enquanto ele ouvia a respiração controlada dela, do outro lado da linha. A dor familiar em seu peito aumentava ao som da voz dela. Alex? Ela chamou quando ele não respondeu de imediato, um toque de vulnerabilidade surgindo em seu tom.
Se você não puder, eu posso. Ele respondeu rapidamente, talvez rápido demais. Ele poderia transferir o dinheiro naquele instante. Levaria segundos. Mas algo o fez hesitar. Clara não aceitaria uma solução tão fácil. Ela veria isso como caridade, mais um motivo para afastá-lo, mais uma barreira entre eles que ele teria que derrubar. Deixe-me fazer algo melhor, ele propôs, escolhendo as palavras com cuidado, testando cada uma como pedras em um riacho turbulento. Venha morar comigo. A risada amarga de Clara estalou pelo telefone, afiada e defensiva. De jeito nenhum. Só até o bebê nascer. Ele insistiu, andando de um lado para o outro na sala de estar, seus sapatos caros silenciosos contra o piso de madeira. As luzes da cidade piscavam além das janelas, mas ele mal as notava. Sua atenção estava totalmente voltada para a mulher, cuja confiança ele precisava desesperadamente reconquistar. Você não terá que se preocupar com nada. Contas médicas, aluguel, trabalho. Vou te dar espaço. Você terá toda a ala leste só para você. O silêncio se estendeu entre eles. Ele podia ouvir a respiração dela. Praticamente sentia a batalha que se travava em sua mente. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele esperava, com medo de falar e interromper os pensamentos que passavam pela cabeça dela. Seu coração batia tão forte que ele se perguntava se ela poderia ouvi-lo pelo telefone. Finalmente, ela suspirou, um som de derrota e resignação que dizia muito sobre sua situação atual. Está bem, ela disse baixinho, quase sussurrando, mas só até o bebê nascer. Ao desligar, um pequeno e raro sorriso surgiu nos lábios de Alex. Ela talvez ainda não confiasse nele, mas ele estava um passo mais perto. Por enquanto, isso teria que ser suficiente. Ele tinha meses pela frente para provar que era digno da confiança dela. Horas depois, Clara estava parada em frente ao apartamento de Alex, os dedos firmemente agarrados à alça de sua mala desgastada. O couro estava rachado e descascando, assim como sua determinação. "O que estou fazendo aqui?" Ela sussurrou para si mesma, a outra mão repousando inconscientemente sobre sua barriga crescente. O ar da noite estava carregado de possibilidades e medos que ela não conseguia nomear. Antes que pudesse se virar e fugir, a porta se abriu. Alex estava ali, e por um momento, ela mal o reconheceu. O empresário elegante de terno sob medida havia desaparecido. Em seu lugar, ele vestia uma camiseta cinza desbotada e calças de moletom pretas. Seu cabelo estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele nervosamente. As olheiras indicavam que ele não vinha dormindo bem. "Bem-vinda ao lar", ele disse suavemente, com uma ternura na voz que fez o coração dela apertar. Seu olhar desviou brevemente para a barriga dela, antes de encontrar seus olhos novamente. O interior da cobertura a deixou sem fôlego. Era maior do que todo o prédio onde ela morava, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Obras de arte moderna adornavam as paredes e tapetes macios amorteciam seus passos. Clara se mexeu, desconfortável, sentindo-se deslocada em seu vestido simples e sapatos gastos. O contraste entre sua vida atual e o luxo ao seu redor não poderia ser mais gritante. Alex levantou sua mala com facilidade, conduzindo-a por um corredor até o quarto de hóspedes. O quarto estava banhado por uma luz quente vinda de elegantes arandelas, e a cama, king size, parecia incrivelmente convidativa, após meses dormindo em um colchão irregular. Uma brisa suave do sistema de ar-condicionado oculto fazia as cortinas leves dançarem gentilmente. "Eu mandei limpar o lugar", Alex disse, coçando a nuca em um gesto nervoso pouco característico. "Achei que você se sentiria mais confortável assim." Sua voz
carregava um tom de incerteza que ela nunca tinha ouvido antes. Os olhos de Clara percorreram o quarto, notando todos os detalhes atenciosos. Flores frescas estavam sobre a mesa de cabeceira, perfumando o ar com seu aroma doce. Um frigobar zumbia discretamente no canto, e quando ela olhou dentro, encontrou água, sucos e lanches saudáveis. O banheiro estava equipado com novos produtos de higiene e toalhas fofas pendiam de aquecedores de toalhas. Tudo ali falava de um cuidado meticuloso, de alguém que havia pensado em suas necessidades. "Não vou atrapalhar", ele acrescentou, pairando perto da porta, como se tivesse receio de se aproximar mais. Seus dedos tamborilavam nervosamente contra o batente da porta, um gesto tão humano que quase doía de ver. Clara assentiu, sem confiar em si mesma para falar. Ele havia pensado em tudo, e esse fato por si só fazia seu peito se apertar com emoções que ela não estava pronta para examinar. O cuidado que ele teve era ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Naquela noite, ela se deitou na cama mais confortável que já havia experimentado, olhando para o teto. A cidade murmurava suavemente além das janelas, uma canção de ninar gentil tão diferente do barulho agressivo das ruas de seu antigo apartamento. Em algum lugar no corredor, Alex estava lá. O pensamento deveria deixá-la desconfortável, mas em vez disso, trouxe uma inesperada sensação de paz. Ela puxou o edredom macio para mais perto, respirando o aroma fresco do detergente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha. O bebê parecia perceber isso também, movendo-se suavemente sob sua mão enquanto ela finalmente adormecia. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, lançando manchas quentes pelo chão elegante da cozinha. Clara entrou na cozinha, ainda vestindo sua camiseta de dormir larga, que caía solta até os joelhos, e parou de repente. A cena à sua frente parecia quase surreal, como algo de um sonho meio esquecido. Alex estava ao fogão, espátula na mão, vestindo uma camiseta branca simples e calças de pijama azul marinho. O balcão da cozinha estava polvilhado de farinha, e o cheiro doce de panquecas preenchia o ar, misturando-se com o aroma rico do café recém-passado. Uma pilha de círculos dourados repousava em um prato próximo, com vapor subindo em delicadas espirais. Uma tigela de frutas frescas e um pote de mel completavam o cenário. "Você cozinha?" Clara perguntou, sem conseguir esconder a surpresa, enquanto arqueava a sobrancelha, seus dedos brincando distraidamente com a barra da camisa. Alex olhou por cima do ombro, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios, seu cabelo ligeiramente despenteado pelo sono. "Sou cheio de surpresas", ele disse, virando uma panqueca com habilidade para um prato vazio, antes de empurrá-lo em direção a ela. A forma perfeitamente redonda denunciava horas de prática que ela nunca soubera. A ilha da cozinha entre eles parecia tanto uma barreira quanto uma ponte enquanto se sentavam para comer. Clara observava Alex regar sua pilha de panquecas com xarope de bordo, seus movimentos precisos e medidos, assim como tudo o que ele fazia. O silêncio se estendia entre eles, quebrado apenas pelo suave tilintar dos garfos contra os pratos e o leve zumbido da geladeira. "Isso é estranho", Clara murmurou finalmente, empurrando um pedaço de panqueca pelo prato, deixando rastros no xarope. Os lábios de Alex se curvaram em um sorriso conhecedor, seus olhos encontrando os dela através da ilha. "Você morando aqui? Ou eu cozinhando?" "Os dois." A palavra pairou no ar entre eles, carregada de pensamentos e memórias não ditas. Por um momento, tudo parecia estranhamente normal, como se fossem apenas um casal compartilhando o café da manhã, como se o passado nunca tivesse acontecido. A luz da manhã
suavizava os traços de Alex, fazendo-o parecer mais jovem, mais como o homem por quem ela se apaixonara. Sua barba por fazer captava a luz do sol, lembrando-a das preguiçosas manhãs de domingo de quando eram casados. O som agudo da campainha quebrou o momento de paz, como uma pedra através do vidro. Alex se levantou, sua expressão mudando de relaxada para cautelosa enquanto caminhava até a porta, seus pés descalços silenciosos contra o piso de madeira. Quando ele a abriu, Samantha estava no corredor, seus óculos de sol de grife pousados no nariz, apesar de estar em um ambiente fechado. Seus lábios perfeitamente pintados de carmim estavam torcidos em uma expressão de desagrado, e seus dedos bem cuidados seguravam firmemente a bolsa de couro. "Você está cometendo um erro, Alex", disse ela, com uma voz fria como a geada do inverno, cada palavra pronunciada com precisão. Clara observava em silêncio do corredor, seu coração batendo forte no peito. Os ombros de Alex ficaram tensos, seu corpo inteiro se enrijeceu, mas sua voz permaneceu firme enquanto ele fechava a porta na cara de Samantha, sem dizer uma palavra. O clique da fechadura ecoou no súbito silêncio, final e decisivo. Parada ali, observando as costas de Alex, Clara sentiu algo mudar dentro dela, como peças de um quebra-cabeça lentamente se encaixando. Pela primeira vez desde que se mudara, ela se perguntou se ele realmente havia mudado, se o homem que fazia panquecas de pijama era mais real do que o frio homem de negócios com quem ela havia se divorciado. A noite havia caído suavemente sobre a cobertura, pintando a sala de estar com sombras delicadas. Clara estava deitada no sofá de couro macio, uma mão distraidamente acariciando sua barriga crescente. A TV murmurava baixinho ao fundo, algum programa de culinária lançando luzes tremeluzentes pelas paredes, mas seus olhos estavam semicerrados, sonolenta após um longo dia em seu trabalho de meio período na livraria. Do outro lado da sala, Alex estava sentado em sua poltrona favorita, o laptop lançando um brilho azulado sobre seu rosto enquanto trabalhava. A cada poucos minutos, seus olhos desviavam para Clara, observando sua expressão serena com uma mistura de preocupação e algo mais profundo que ele não conseguia nomear. Ele vinha tentando se concentrar nos e-mails de trabalho há uma hora, mas sua atenção continuava voltando para ela, notando como ela parecia mais cansada ultimamente. De repente, Clara fez uma careta, pressionando a mão com mais firmeza contra o lado. O pequeno movimento chamou imediatamente a atenção de Alex. Ele colocou o laptop de lado com um clique suave, inclinando-se para a frente na cadeira, o couro rangendo sob ele. "Você está bem?" ele perguntou, a voz tensa de preocupação. Seus dedos agarravam os braços da cadeira, lutando contra o impulso de correr até ela. Os olhos de Clara se abriram, e ela lhe deu um sorriso cansado, do tipo que não chegava aos olhos. "O bebê está ativo esta noite. Acho que está fazendo cambalhotas." As mãos de Alex se mexeram em seu colo enquanto ele a observava. Parecia estar lutando com algo, sua confiança habitual substituída por uma incerteza quase juvenil. A conhecida ruga apareceu entre suas sobrancelhas, aquela que sempre surgia quando ele estava nervoso. Finalmente, ele pigarreou. "Posso?" A pergunta pairou incompleta no ar entre eles, carregada de significado. Clara o encarou, surpresa evidente em seu rosto. Em todas as semanas que ela estava morando ali, era a primeira vez que ele pedia para sentir o bebê. O momento se estendeu, carregado pelo peso da história complicada deles e das palavras não ditas. O suave tic-tac do relógio na parede contava os segundos do silêncio. Então, lentamente e com cuidado, ela estendeu a mão e pegou a dele. A palma de Alex estava quente contra a dela,
enquanto ela a guiava para repousar sobre sua barriga. Alex ficou completamente imóvel, mal respirando, como se temesse que o menor movimento pudesse quebrar aquele momento frágil. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente. Então aconteceu. Um pequeno, mas distinto chute contra sua palma. Os olhos de Alex se arregalaram, o deslumbramento se espalhando por seu rosto como o nascer do sol. O empresário severo desapareceu por completo, substituído por algo mais suave, mais vulnerável. "Esse é o nosso filho", ele sussurrou, a voz cheia de admiração. Seu polegar se moveu suavemente, quase reverentemente, sobre o tecido da camisa dela. Clara observou sua expressão suavizar, a máscara cuidadosa que ele costumava usar caindo completamente. Algo mudou no ar entre eles, delicado e indefinido, mas inegavelmente real. A distância que parecia tão vasta momentos atrás, de repente se tornou menor. Eles ficaram ali em silêncio, a mão dele ainda repousando gentilmente sobre sua barriga, e pela primeira vez, desde que se mudara, Clara não se afastou. Em vez disso, ela se pegou estudando o rosto dele, vislumbrando o homem que ela conhecera, aquele que a fez se apaixonar tantos anos atrás. O sol mal havia nascido, quando Clara acordou sobressaltada com o som da voz de Alex, ecoando pelo corredor da cobertura. Não era seu tom calmo e controlado habitual. Era algo mais sombrio, mais raivoso, cheio de uma fúria que ela nunca ouvira dele antes. Ela se levantou da cama, o coração acelerado enquanto vestia seu robe de algodão macio, os dedos atrapalhados com o laço. Abrindo a porta do quarto, ela entrou no corredor e congelou, seus pés descalços de repente frios contra o chão de mármore. Lá, frente a frente com Alex, estava Richard Morton, seu ex-chefe da firma de contabilidade, onde ela trabalhara logo após o divórcio. Seu caro terno cinza-chumbo não conseguia esconder o sorriso cínico em seu rosto enquanto ele estava ali, as mãos casualmente nos bolsos, irradiando uma satisfação presunçosa. "Saia daqui", Alex rosnou, os ombros tensos com uma fúria mal contida, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. O sorriso de Richard apenas se alargou enquanto seu olhar se voltava para Clara, seus olhos percorrendo-a de um jeito que fez sua pele arrepiar. "Vamos lá, Westwood. Ela nunca te contou, contou? Achei que vocês dois estavam tentando resolver as coisas. Não deveria haver segredos entre vocês?" O ar parecia se tornar mais denso com a tensão, dificultando a respiração. O estômago de Clara despencou, uma onda fria de pavor, a invadindo enquanto antigas memórias surgiam. Memórias que ela se esforçara tanto para esquecer. Alex virou-se para encará-la, sua expressão sombria e exigente, o maxilar tenso. Do que ele está falando? O escárnio de Richard cortou o silêncio antes que Clara pudesse responder, sua voz carregada de uma satisfação cruel. Clara desistiu porque eu ameacei revelar o que ela estava escondendo. Ela fugiu como uma garotinha assustada. Os olhos de Alex fixaram-se em Clara, exigindo respostas silenciosamente. Ela podia ver a confusão e a raiva lutando em sua expressão, seu rosto ficando mais sombrio a cada segundo. Suas mãos tremiam enquanto ela se abraçava, tentando encontrar forças para revelar a verdade que havia enterrado por tanto tempo, sentindo-se pequena e vulnerável em seu roupão. A razão pela qual eu estava com dificuldades após nosso divórcio não era só dinheiro, ela admitiu. A voz quase um sussurro, cada palavra como vidro em sua garganta. Seus advogados congelaram minhas contas. Eu não tinha nada. Tive que implorar por empregos, aceitar qualquer coisa só para sobreviver. Ela observou a cor desaparecer do rosto de Alex, sua expressão mudando de raiva para horror, enquanto a realidade do que ela havia suportado se tornava clara. O sangue dele
gelou ao perceber a extensão do que sua equipe jurídica havia feito em seu nome, o impacto devastador de ações das quais ele nem sequer tinha conhecimento. Clara não conseguia mais olhar para ele, não suportava ver o choque e a culpa tomando conta de suas feições. Ela passou pelos dois homens, os ombros retos apesar do peso da revelação, mantendo a dignidade mesmo enquanto seu mundo desmoronava novamente. Você quer a verdade, Alex? Você destruiu minha vida. E agora acha que pode consertar tudo com panquecas e desculpas? Você não tem ideia do que eu passei. O estrondo da porta do quarto ecoou pelo corredor como um tiro, deixando Alex ali, finalmente compreendendo a verdadeira profundidade da dor que havia causado. Enquanto o sorriso satisfeito de Richard falava muito sobre o tipo de homem que ele realmente era. Algum tempo depois, Alex estava sentado em seu escritório mal iluminado, papéis espalhados sobre sua mesa de mogno como folhas caídas após uma tempestade. Suas mãos tremiam enquanto ele vasculhava antigos documentos legais, cada página amarelada revelando outra camada de traição. Não apenas contra Clara, mas contra tudo o que ele pensava saber sobre o divórcio. A lâmpada da mesa lançava sombras duras em seu rosto, destacando as profundas linhas de preocupação ao redor de seus olhos. Os papéis do acordo estavam diante dele, cobertos de jargões legais complexos que ele mal se deu ao trabalho de ler na época, consumido demais por seu próprio orgulho e ambição. Ele confiara em seus advogados, dera-lhes carta branca para cuidar de tudo, enquanto se concentrava em expandir seu império. Agora, ao ver a maneira fria e calculista com que haviam sistematicamente despojado Clara de seus recursos, ele se sentia fisicamente mal, o peito apertado com o horror crescente. Os extratos bancários mostravam como haviam congelado suas contas, deixando-a com pouco mais que trocados e sonhos despedaçados. Sem aviso, sem explicação, apenas um ataque financeiro brutal que a deixara desesperada e sozinha. Seu estômago revirava ao imaginar Clara, grávida e apavorada, implorando por empregos apenas para sobreviver, enquanto ele estava ocupado, fechando negócios milionários em seu escritório luxuoso. Como não percebi isso? Ele sussurrou, passando os dedos pelos cabelos desgrenhados, puxando os fios em frustração. O homem que se orgulhava de controlar cada aspecto de seus negócios, de alguma forma, não percebeu esse abuso devastador de poder acontecendo bem debaixo de seu nariz. Uma batida suave o tirou de seus pensamentos, o som ecoando na sala silenciosa. Ao levantar o olhar, encontrou Clara parada na porta, os braços cruzados protetoramente sobre a barriga, o suéter fino esticado sobre o ventre crescente. Seu rosto estava cuidadosamente neutro, mas seus olhos revelavam uma tempestade de emoções, mágoa, raiva e algo mais que ele não conseguia decifrar. "Você sabia?" ela perguntou, a voz firme apesar da tensão que emanava de seu corpo, os dedos cravados nos braços. Alex cerrou o maxilar, a vergonha queimando em seu peito como brasas. "Não." Os olhos de Clara vasculhavam seu rosto, procurando qualquer sinal de engano, qualquer indício do empresário calculista que ela aprendera a esperar. Teria feito diferença? Sim, ele respondeu sem hesitar, a voz rouca de emoção, as mãos apertando a borda da mesa. "Eu nunca quis isso para você, Clara. Nunca." Ela exalou lentamente, os ombros caindo ligeiramente, embora a cautela ainda marcasse seu rosto. "Não sei se acredito em você." Quando ela se virou para sair, Alex pronunciou palavras que nunca pensou que diria. "Vou vender a empresa." Clara se virou abruptamente, o choque rompendo sua compostura cuidadosa como raios de sol, atravessando nuvens de tempestade. Ele sustentou seu olhar firmemente, deixando-a ver a verdade em seus olhos,
a determinação em seu rosto. Não posso mudar o passado, ele disse baixinho, levantando-se da mesa. Mas posso parar de ser esse homem. Eu preciso. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas da cobertura, enquanto Clara rolava a tela do celular, saboreando seu café da manhã. O aroma rico preenchia suas narinas, um pequeno conforto antes de seu mundo virar de cabeça para baixo. A caneca escorregou de seus dedos trêmulos, estilhaçando-se no chão de mármore, quando ela viu as manchetes estampadas em todos os sites de notícias. Urgente. Ex-esposa do bilionário Alex Westwood, Clara Bennett, vista em sua cobertura. Gravidez secreta revelada. Fotos dela entrando no prédio, com a barriga claramente visível, decoravam cada artigo. Algumas até tinham closes de seu rosto, capturado em momentos desprevenidos. As palavras se embaralhavam diante de seus olhos, enquanto o pânico apertava seu peito, dificultando a respiração. Era exatamente isso que ela tentava evitar. A publicidade, o escrutínio, o julgamento que seguiria cada um de seus passos. Alex entrou na cozinha, apressado, o cabelo ainda molhado do banho, gotas escurecendo os ombros de sua camisa branca impecável. Clara, Ele parou ao ver o rosto dela, pálido e abatido, as mãos tremendo enquanto ela encarava o celular. Sua expressão mudou de preocupação para alarme. Antes que qualquer um pudesse falar, o telefone de Clara tocou, o som estridente ecoando no silêncio tenso. Ela atendeu mecanicamente, colocando no viva voz, sem pensar, os dedos agindo no automático. Senhorita Bennett. A voz do empregador soou fria e formal, cada palavra como uma estalactite. Vimos as notícias, lamento, mas não podemos ter esse tipo de drama associado ao nosso nome. Considere-se demitida. A linha ficou muda com um clique decisivo. Clara prendeu a respiração. Um som pequeno e quebrado que fez o maxilar de Alex se contrair e os ombros se enrijecerem. Ele ouviu cada palavra, e o músculo pulsando em sua bochecha traía sua raiva crescente. Vou resolver isso, ele disse, a voz tensa de fúria contida. Seus dedos já voavam sobre o próprio celular, provavelmente enviando mensagens para sua equipe de relações públicas, seus movimentos rápidos e precisos. Como? Clara perguntou amargamente, abraçando-se, buscando um conforto que não viria. Jogando dinheiro no problema? Essa é sua solução para tudo, não é? Alex colocou o celular de lado com cuidado deliberado e se aproximou, os olhos intensos e firmes. Não. Ficando ao seu lado, ele afirmou com convicção em cada palavra, mostrando a todos que estamos juntos nessa. Horas depois, enquanto a noite cobria a cidade em tons de roxo e dourado, Alex estava diante de um mar de repórteres. Flashes de câmeras iluminavam a noite como relâmpagos, criando uma tempestade de luz artificial. Clara observava das sombras da entrada do prédio, o coração batendo forte contra as costelas, cada batida ecoando em seus ouvidos. A voz de Alex soou clara e forte, cortando o caos das perguntas gritadas. Esta é minha filha, ele declarou, sem hesitar, sua postura protetora e orgulhosa. E Clara merece respeito, não fofocas. A multidão ficou em silêncio, surpresa com sua franqueza. Clara levou a mão à boca, lágrimas ameaçando escorrer pelas bochechas. Naquele momento, ao vê-lo defendê-la sem hesitação ou vergonha, ela vislumbrou o homem que sempre esperou que ele pudesse ser, o homem que talvez merecesse uma segunda chance. Uma semana passou, como uma brisa suave, cada dia trazendo pequenas mudanças ao delicado equilíbrio na cobertura. Clara não mencionou seu aniversário. Não esperava que ninguém se lembrasse, especialmente Alex. Ela havia se acostumado a comemorar sozinha, talvez se presenteando com um biscoito da padaria da esquina. Mas naquela noite, ao pisar na varanda da cobertura, ela parou de repente. Luzes suaves piscavam acima.
cuidadosamente penduradas pelo espaço. A pequena mesa estava posta com uma elegância simples, sem decorações extravagantes ou exibições exageradas. Apenas sua massa favorita do restaurante italiano, que costumavam frequentar anos atrás, e um pequeno bolo de chocolate com uma única vela. Alex estava ao lado da mesa, mudando o peso de um pé para o outro. Sua habitual confiança parecia ter desaparecido, substituída por uma nervosidade quase juvenil. Ele havia arregaçado as mangas e a gravata estava um pouco torta. Pequenos sinais de que ele mesmo havia preparado tudo, sem contratar um serviço de buffet. Eu sei que ainda não chegamos lá, ele disse suavemente, sua voz se espalhando pelo ar da noite. Mas eu só queria que você tivesse algo que fosse seu. O coração de Clara deu um salto. Pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto, aquecendo suas feições. Ela não disse nada. As palavras pareciam pesadas demais, complicadas demais. Em vez disso, ela se sentou, e Alex fez o mesmo. Eles comeram em um silêncio confortável, a cidade se estendendo abaixo deles como um tapete de estrelas. A massa tinha exatamente o mesmo sabor que ela lembrava, e o bolo estava perfeitamente doce. Era tranquilo, quase normal. Então, de repente, uma dor aguda atravessou o ventre de Clara. Ela arfou, deixando o garfo cair com um estrondo. Alex estava ao seu lado em segundos, todo o esforço de manter distância esquecido. Clara! Sua voz estava carregada de preocupação, suas mãos pairando perto dela, mas sem tocá-la. Outra onda de dor veio, mais forte desta vez. A respiração de Clara ficou irregular, ofegante. Algo estava errado, muito errado. Isso não era como os chutes ou alongamentos habituais. Era diferente. Hospital, ela conseguiu dizer entre suspiros, apertando o estômago. Alex não hesitou. Ele a pegou nos braços, aninhando-a contra o peito como se ela não pesasse nada. O coração dele batia tão forte que ela podia senti-lo através da camisa, enquanto ele a levava até o elevador, depois pelo saguão, ignorando os olhares surpresos da equipe noturna. Ele a colocou cuidadosamente no carro, depois pulou para o banco do motorista. Enquanto eles aceleravam pelas ruas, Clara podia ver os nós dos dedos dele ficando brancos no volante, o maxilar tenso. Seus olhos continuavam a desviar para ela no retrovisor, cheios de um medo que ela nunca tinha visto antes. O quarto do hospital zumbia com o som constante dos monitores, suas linhas verdes dançando em telas pretas como batidas silenciosas de coração na luz fraca. Clara repousava sobre lençóis de um branco intenso, seu rosto quase tão pálido quanto a fronha sob sua cabeça. Olheiras profundas sombreavam seus olhos, fazendo-a parecer frágil de um jeito que revirava o estômago de Alex. Sua presença, geralmente vibrante, parecia diminuída diante do cenário clínico das máquinas e das paredes estéreis. Ele não se moveu da cadeira ao lado da cama dela, nem mesmo quando as enfermeiras sugeriram que ele descansasse um pouco. Seu paletó estava amassado no chão. A gravata já havia sido descartada há muito tempo. E a camisa social branca estava amarrotada de tantas horas de vigília, preocupada. Cada vez que os monitores emitiam um som diferente, ele levantava a cabeça rapidamente, procurando qualquer sinal de problema, suas mãos apertando os braços da cadeira, até os nós dos dedos ficarem brancos. A médica, uma mulher de olhos gentis e cabelos grisalhos presos em um coque impecável, finalmente entrou no quarto. Ela verificou os prontuários de Clara com eficiência prática. Depois, se voltou para Alex com uma expressão medida que fez seu coração pular uma batida. Ela está estável, disse a médica suavemente, atenta ao aparente sono de Clara. Mas o estresse... Ela lançou um olhar para os monitores e depois voltou a olhar para Alex, sua expressão gentil, mas preocupada. Está afetando tanto ela quanto o bebê.
Precisamos garantir que ela permaneça calma e bem descansada. A garganta de Alex se apertou dolorosamente. Ele sabia o que o estresse fazia com mulheres grávidas. Desde que descobriu a condição de Clara, pesquisou tudo sobre gravidez, passando inúmeras noites em claro, lendo sites médicos e livros sobre o assunto. E sabia, com uma certeza angustiante, que era responsável por grande parte desse estresse. Depois que a médica saiu, Alex observou o rosto de Clara à luz suave do entardecer que filtrava pelas persianas da janela. Mesmo dormindo, pequenas linhas de preocupação marcavam sua testa, contando a história de meses de ansiedade e medo. Sua mão estava próxima à dele na cama, e após um momento de hesitação, ele a segurou gentilmente, tomando cuidado para não perturbá-la. A pele dela estava fria contra sua palma, e ele envolveu as mãos dela com as suas, tentando aquecê-la. O gesto trouxe de volta memórias que o atingiram como dor física, de segurar a mão dela no primeiro casamento, do jeito que ela costumava procurá-lo no sono, buscando conforto em sua presença. Aqueles momentos simples que ele havia tomado como garantidos agora pareciam tesouros preciosos que ele havia jogado fora descuidadamente. "Eu deveria ter lutado por você", ele sussurrou, a voz rouca de emoção. As palavras que ele segurou por tanto tempo finalmente saíram, cruas e honestas no quarto silencioso. Naquela época, "Não vou cometer esse erro novamente, nunca mais." Para sua surpresa, os dedos de Clara apertaram os dele. Seu coração parou, depois começou a bater descontroladamente em seu peito. Ela não estava dormindo. Ela tinha ouvido tudo, sua confissão, sua promessa, a verdade nua em sua voz. Lentamente, seus olhos se abriram, encontrando diretamente os dele. Alex prendeu a respiração, esperando que a conhecida barreira de raiva surgisse em seu olhar. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, ela o olhou com algo diferente, algo que fez seu peito doer com uma mistura agridoce de arrependimento e possibilidade. Não era exatamente confiança, ainda não, mas estava perigosamente próximo da esperança, como o primeiro raio de sol rompendo nuvens de tempestade. O zumbido constante das máquinas do hospital preenchia o quarto silencioso enquanto Alex estava sentado ao lado da cama de Clara, seus dedos ainda gentilmente entrelaçados aos dela. Seus olhos se abriram, pesados de exaustão, e encontraram o rosto dele na luz fraca. Um leve traço de surpresa cruzou suas feições misturando-se com algo mais, algo incerto e vulnerável. "Você ficou", ela sussurrou, a voz fraca e rouca, após a longa noite de monitoramento e exames. Alex soltou um longo suspiro, seus ombros relaxando ligeiramente ao ouvir a voz dela. A preocupação da noite começou a diminuir, ainda que um pouco. "Claro que fiquei." As palavras saíram naturalmente, sem hesitação, carregando todo o peso de sua vigília silenciosa através da escuridão. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas, lançando finas listras de luz sobre a cama do hospital. O rosto de Clara parecia menos pálido do que durante a noite, mas a exaustão ainda marcava suas feições. Seus cabelos escuros estavam emaranhados contra o travesseiro branco, e a camisola do hospital a fazia parecer menor, mais frágil do que realmente era. O momento deles foi interrompido por uma batida suave. A médica entrou, o jaleco impecável, prancheta em mãos de forma profissional. Ela olhou entre eles, notando as mãos entrelaçadas com um sorriso sutil antes de sua expressão se tornar séria. O bip constante do monitor pontuava o silêncio. "Clara", começou ela, verificando os gráficos com eficiência prática. "Você precisa de repouso absoluto, nada de estresse, nada de trabalho. Não podemos arriscar um parto prematuro." Seu tom era gentil, mas firme, sem espaço para discussão. Ela ajustou um dos monitores,
franzindo ligeiramente a testa ao ver as leituras. Clara virou o rosto, cerrando o maxilar. A postura teimosa e familiar de seus ombros falava de orgulho e independência. Eu não posso simplesmente parar. As palavras saíram amargas, pesadas com o peso de suas circunstâncias, tingidas de frustração por sua própria impotência. Antes que ela pudesse continuar, Alex interveio, sua voz firme e determinada. Você pode. Você não está sozinha nisso. Ele apertou a mão dela suavemente, tentando transmitir sua sinceridade através do simples gesto. Seu polegar traçou pequenos círculos na pele dela, um hábito dos tempos de casados que ele ainda não havia esquecido. As defesas de Clara se ergueram imediatamente, seu corpo enrijecendo. Alex, eu não quero te controlar, ele interrompeu, encontrando o olhar dela diretamente. Sua voz suavizou, quase suplicante. Eu só quero cuidar de você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de promessas e arrependimentos passados. Clara o observava atentamente, procurando em seu rosto qualquer vestígio do empresário calculista que ela conhecera antes. Buscava a ambição fria que um dia o definira, o impulso egoísta que os separara. Mas aquele homem não estava mais ali. Em vez disso, ela via alguém diferente, alguém cujos olhos demonstravam preocupação genuína, cujo toque permanecia suave, cuja presença parecia mais proteção do que posse. A mudança nele estava escrita em cada linha de seu rosto, na maneira como se portava, na paciência com que esperava. E essa transformação a assustava mais do que qualquer outra coisa, porque, se ele realmente havia mudado, todas as suas barreiras cuidadosamente construídas, todas as razões para mantê-lo à distância, talvez não fossem mais suficientes. Dias depois, o sol do fim da tarde projetava longas sombras pelas janelas do pequeno apartamento de Clara, pintando listras douradas no carpete desbotado. Ela estava sentada em seu sofá gasto, uma mão acariciando distraidamente a barriga inchada, enquanto observava Alex se movendo silenciosamente pela cozinha, guardando metodicamente as compras que trouxera. Fazia 3 semanas desde que ela deixara a cobertura dele, determinada a manter sua independência, apesar dos protestos dele. No entanto, lá estava ele, como um relógio, garantindo que ela tivesse tudo de que precisava, desde vitaminas pré-natais até seu chá descafeinado favorito. Ele nunca reclamava da subida de 4 andares, nunca mencionava o quanto era diferente de seu luxuoso prédio com porteiro e saguão de mármore. Em vez disso, ele simplesmente aparecia todos os dias, às vezes com comida, outras vezes apenas para levá-la às consultas médicas, seu carro sempre à espera, precisamente quando ela precisava. Quando o cansaço a atingia com mais força, ele estava lá, oferecendo sua mão, sua força, sem pedir nada em troca, sua presença ao mesmo tempo reconfortante e confusa. Os olhos de Clara o seguiam enquanto ele terminava de arrumar os itens na cozinha e se movia para o canto da sala de estar, onde uma caixa de papelão simples estava fechada. O berço que haviam escolhido juntos na loja de bebês local, nada extravagante, apenas prático e seguro, com boas recomendações de outros pais. Ela insistira em pagar metade, firme no balcão do caixa, e ele não discutira, respeitando sua escolha, mesmo sabendo que ele poderia ter comprado uma dúzia de berços sem pestanejar. Alex ajoelhou-se ao lado da caixa, desembrulhando cuidadosamente as peças e organizando-as em fileiras no carpete desgastado. Seu caro paletó estava pendurado em uma cadeira, as mangas brancas impecáveis, arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Havia algo impressionante em vê-lo assim. O poderoso empresário de joelhos
lendo as instruções de montagem com intensa concentração, a testa franzida em foco. O silêncio entre eles era confortável, quase pacífico, quebrado apenas pelo suave farfalhar do papelão e pelo ocasional tilintar das peças de metal contra o chão de madeira. Clara observava as mãos dele trabalhando meticulosamente, conectando peças, apertando parafusos, conferindo cada etapa com cuidado. Sem empreiteiros, sem móveis de designer, sem gestos grandiosos. Apenas Alex, silenciosamente criando espaço para o filho deles, construindo algo real com suas próprias mãos. A pergunta que queimava em sua mente há semanas finalmente escapou, sua voz mal passando de um sussurro. Por que você está realmente fazendo isso? Alex parou, a chave de fenda pendendo frouxa em sua mão, os ombros se retesando levemente. Ele olhou para ela, seus olhos claros e firmes, cheios de uma emoção que ela não via desde antes de tudo desmoronar. Porque eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles, simples e honestas, carregando o peso de sua história compartilhada. Sem manipulação, sem segundas intenções. Apenas a verdade, crua e despojada no silêncio do apartamento. O coração de Clara disparou, batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Ela abriu a boca, sem saber ao certo o que iria dizer, seus pensamentos um turbilhão de confusão e desejo. Mas antes que qualquer palavra pudesse se formar, uma dor aguda e lancinante atravessou seu estômago. Ela arfou, segurando a barriga, os nós dos dedos ficando brancos. Alex deixou cair a chave de fenda com um estrondo, levantando-se de um salto em um movimento fluido. O pânico passou por seu rosto ao ver uma poça se formar aos pés de Clara, espalhando-se pelo chão. É hora, ela sussurrou, agarrando a borda do sofá, os olhos arregalados com uma mistura de medo e expectativa. O corredor do hospital se tornou um borrão, enquanto as enfermeiras empurravam a cadeira de rodas de Clara em direção à sala de parto, os sapatos rangendo contra o piso polido. As luzes fluorescentes piscavam acima, lançando sombras duras que tornavam tudo surreal. Alex corria ao lado, sua mão firmemente entrelaçada à de Clara, seu terno caro amassado e esquecido. O ar cheirava antisséptico e ansiedade, pesado com o peso do que estava por vir. Dentro da sala de parto, o caos organizado irrompeu. Monitores bipavam constantemente. Enfermeiras gritavam leituras, e o médico calçava luvas de látex com precisão prática. O rosto de Clara se contorceu com outra contração, seu aperto na mão de Alex se intensificando até os nós dos dedos ficarem brancos. As máquinas ao redor deles zumbiam e piscavam, uma sinfonia da medicina moderna. Alex, ela arfou entre respirações ofegantes, os olhos arregalados de medo. O suor umedecia seu cabelo, fazendo-o grudar na testa em mechas escuras. E se algo acontecer? Sua voz tremia com a vulnerabilidade que raramente mostrava. Alex se inclinou, pressionando um beijo suave em sua testa. Seu coração doía com o tremor na voz dela, e as memórias de seus fracassos passados ameaçavam dominá-lo. Eu não vou deixar nada acontecer com você. A promessa pesava em sua língua, carregada de anos de arrependimento e determinação. As horas se arrastavam como melado. A força de Clara começou a fraquejar, seu rosto ficando mais pálido a cada contração. O bip constante dos monitores tornou-se irregular, atraindo olhares preocupados da equipe médica. A tensão no quarto aumentava à medida que a noite avançava. A pressão está caindo, anunciou uma enfermeira, a voz afiada de urgência. Seus movimentos eficientes revelavam a gravidade da situação. Alex observava impotente enquanto mais profissionais de saúde enchiam o quarto, seus uniformes uma mancha de azul e verde claros. Os olhos de Clara começaram a piscar, seu aperto na mão dele enfraquecendo. O bip do monitor
tornava-se mais frenético, cada som perfurando seu coração como uma agulha. "A frequência cardíaca dela está caindo", gritou outra enfermeira, apressando-se para ajustar os equipamentos. A urgência em sua voz arrepiou Alex. Ele sentiu seu mundo inclinar-se. O quarto parecia girar ao seu redor, enquanto ele via os olhos de Clara lutarem para permanecer abertos. Sua garganta apertou de medo. Memórias de sua vida juntos, passando por sua mente como um slideshow cruel. "Fique comigo", ele sussurrou desesperadamente, apertando a mão dela. "Por favor, Clara, fique comigo." Suas palavras carregavam o peso de cada erro que ele cometeu, cada momento que ele tomou como garantido. O médico dava ordens. Equipamentos batiam. As enfermeiras se moviam com eficiência treinada. E então, um único, penetrante choro cortou o caos. O bebê deles havia chegado, forte e vivo, mas a vitória parecia vazia. Os olhos de Clara continuavam fechados. Sua mão estava inerte na dele, ainda quente, mas sem resposta. Os monitores lançavam um brilho azul fantasmagórico em seu rosto pálido. "Clara!" A voz de Alex falhou, o terror apertando seu coração. Os monitores continuavam seu bip frenético enquanto a equipe médica se aglomerava ao redor da cama dela. Suas vozes, um zumbido distante em seus ouvidos. O som do choro de seu recém-nascido enchia o quarto. Mas tudo em que Alex conseguia se concentrar era no rosto imóvel de Clara, desejando que ela abrisse os olhos. O tempo parecia congelar nesse momento de incerteza. "Clara!" Ele sussurrou novamente, seu mundo reduzido a este momento, este batimento cardíaco, esta oração desesperada. Tudo o que ele sempre quis pendia na balança, suspenso entre a vida e a morte. Algumas horas excruciantes depois, a luz do sol filtrava-se pelas cortinas finas do quarto do hospital, lançando um brilho suave nas paredes brancas e estéreis. Alex não havia se afastado do lado de Clara por 24 horas. Seu terno caro, amassado além do reconhecimento, e seus olhos vermelhos de exaustão. Em seus braços, a filha recém-nascida dormia pacificamente, enrolada em um cobertor rosa que parecia grande demais para seu pequeno corpo. O bip constante dos monitores preenchia o quarto silencioso, um lembrete rítmico de que Clara ainda estava com eles. Clara estava deitada, imóvel, o rosto pálido, mas sereno, sobre a fronha engomada, com os cabelos escuros espalhados como um leque. Os médicos haviam garantido que ela se recuperaria do parto complicado. Mas cada minuto que permanecia inconsciente parecia uma eternidade para Alex, com cada segundo se arrastando dolorosamente. Ele embalava suavemente a filha, observando seus traços minúsculos, o nariz delicado de Clara, o queixo teimoso dele, os dedinhos perfeitos fechados em punhos. "Você precisa acordar, Clara", ele sussurrou, a voz rouca de emoção e cansaço. "Ela precisa de você. Nós dois precisamos." A bebê emitiu um som suave, e Alex ajustou cuidadosamente o cobertor ao redor dela, certificando-se de que estava aquecida o suficiente. Seu coração sentia-se incrivelmente cheio e assustadoramente vazio ao mesmo tempo, como um copo transbordando, mas de alguma forma ainda incompleto. Tudo o que ele sempre quis estava ali naquele quarto, mas sem Clara, acordada para compartilhar, a alegria parecia incompleta, quase vazia. Um leve movimento chamou sua atenção. Os dedos de Clara se mexeram contra os lençóis brancos do hospital, criando pequenas dobras no tecido. "Ela?" A palavra saiu quase como um sussurro, mas fez o coração de Alex disparar, a esperança florescendo em seu peito. Os olhos de Clara se abriram lentamente, ajustando-se à luz que entrava pelas janelas. Seu olhar encontrou o rosto de Alex, a confusão dando lugar ao reconhecimento, e então se voltou para o embrulho em seus braços. "Você ficou."
Ela murmurou, a voz fraca, mas clara, com uma nota de admiração. Alex soltou uma risada sufocada, o alívio tomando conta dele em ondas que o deixaram tonto. Eu disse que ficaria, e falei sério. Os olhos de Clara permaneceram fixos na filha, e Alex pôde ver o desejo em sua expressão, a necessidade maternal de segurar o bebê. Sua voz tremeu ao perguntar: posso segurá-la? Movendo-se com cuidado, atento às linhas do soro, Alex se levantou e colocou gentilmente a filha nos braços de Clara. A bebê se mexeu, mas não acordou, acomodando-se instantaneamente contra o peito da mãe, como se soubesse exatamente onde pertencia. Os braços de Clara se curvaram naturalmente ao redor da pequena forma, criando um berço perfeito que parecia ter sido sempre destinado a ser. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Clara, enquanto ela absorvia cada detalhe do rosto da filha. Os lábios em forma de arco, o narizinho arrebitado, a sombra escura dos cílios impossivelmente longos. Alex não resistiu a se inclinar para dar um beijo suave em sua testa, respirando o cheiro familiar de sua pele. Case-se comigo, ele sussurrou contra sua pele, o coração batendo forte de esperança e medo. Desta vez, Clara não se afastou. Ela não discutiu, nem mencionou o passado que assombrava os dois. Em vez disso, ela assentiu, os olhos nunca deixando o rosto da filha, um sorriso surgindo nos cantos de sua boca. Alex riu, um som carregado de alívio, alegria e promessas para o futuro. Entre eles, o bebê se mexeu, emitindo pequenos sons de contentamento enquanto se aconchegava mais ao calor de Clara, com uma mãozinha estendendo-se para agarrar o avental do hospital. A família que quase perderam estava finalmente completa, unida pelo amor e pelas segundas chances. Se você gostou da história de Alex e Clara, escolhi a dedo a próxima história que você vai adorar. Não perca! Clique aqui para assistir.